de hoje a gente vai relembrar algumas mansões, né, casas, fazendas que foram utilizadas nas novelas mexicanas. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Com certeza uma coisa que a gente fica babando quando tá assistindo uma novela mexicana são as casas, gente. É uma assim mais linda que a outra. Tem da mais simples e a mais assim luxuosa. E é claro que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas casas. Onde é que elas estão localizadas, se elas ainda estão sendo usadas, se elas existem, porque algumas infelizmente não existem, mas boa parte delas. Antes da gente ir para nossa primeira casa, você tem que ficar ciente de alguns detalhes que envolvem, né, todas essas mansões, essas casas normais, essas fazendas. Primeiramente, as casas, elas existem? Elas são de verdade? Sim, gente, essas casas são de verdade. A maioria das casas que são utilizadas nas novelas mexicanas são reais. Moram pessoas assim normalmente e o dono da casa, né, disponibiliza para a Televisa gravar suas novelas. É claro que tem um custo, né, para fazer essas gravações. Só que assim, a Televisa, ela grava a novela nas casas de verdade? É claro que ela grava. Mas, na maioria das novelas, elas só usam a fachada da casa. Então, aquilo que você vê aparecendo na televisão é real, aquilo existe. Mas o que você vê dentro, né, quando os personagens vão pra dentro das suas casas, é tudo nos estúdios da Televisa. A Televisa vai lá, dá aquela olhada básica na casa, vê como é que é mais ou menos a decoração dela e tenta recriar um pouquinho disso lá nos estúdios, pra não ficar uma coisa meio assim, sem noção, né, uma coisa de fora, coisa de dentro, né, então eles fazem isso. Imagina pra Televisa ter que gravar todos os dias naquela casa, incomodando o pessoal lá, porque deve ser muito incômodo, né, gente, aquele monte de diretores, produtores, maquiadores, um monte de coisa lá naquelas casas, e aquela bagunça, né, gente, então por isso que eles acabam optando por recriar, né, fazer uma casa lá nos estúdios. Mas pode acontecer deles gravarem assim tudo na casa? Pode, gente, mas para a Televisa que adora ficar poupando gastos, eles vão optar, né, por gravar só nos estúdios. E como é que funciona essas gravações? Eles gravam, né, as cenas nos estúdios e tudo mais. Ah, mas aí de repente o personagem precisa sair da casa, precisa entrar na casa, precisa usar a piscina, precisa usar o jardim. Aí eles têm que ir lá na casa de verdade para gravar as tomadas lá. Vai lá na piscina, vai lá entrando lá no carro, né, na garagem, sei lá, entrando na porta mesmo da casa, ou saindo para ir pro serviço, ou voltando, sei lá, essas cenas eles costumam fazer tudo lá mesmo no local de verdade. E as outras, normalmente, no estúdio. E você deve imaginar que por existir tantas, mas tantas novelas, porque o nível de produção de novela lá no México é assim, ó, eles acabam tendo que repetir as mansões, as casas nas novelas. Então, quando isso acontece, o que que eles fazem? Eles dão, assim, uma pincelada diferente na casa. Eles colocam um detalhe diferente pra fazer, né? Pra você pensar que é uma outra casa diferente. Mas a gente que é assim, né? O Sherlock Holmes das novelas mexicanas, a gente já saca assim, só de olhar que aquela casa ali já foi utilizada em outra novela. Super normal. Para tentar sempre dar aquela disfarçada, eles vão remodelando a casa com o tempo, dependendo das necessidades que é proposta pela novela. Mas não adianta, gente, eles podem colocar uma fachada diferente, com os arbustos enormes, ou quem sabe aquelas colunas, ou fazer um jardim totalmente diferente, ou pintam de outra cor, ou uma cor com um tom mais ou menos parecido. Não adianta, mesmo eles fazendo isso, a gente vai acabar percebendo que é a mesma casa, que é a mesma estrutura utilizada na novela. Para relembrar aqui a primeira mansão, que é da novela Teresa, que é a mansão do Arturo de la Barrera. No México, essa casa fica localizada em Lomas de Chapultepec. Talvez vocês não saibam, mas essa casa utilizada na novela Teresa, na verdade, é a embaixada do Brasil lá no México. Não é interessante? E olha o tanto que essa casa é bonita, gente. Olha essa fachada. Você olha assim de longe e você nem imagina que ela é uma embaixada, que ela é uma empresa, gente. Você pensa que é uma casa normal, uma casa comum. Eu até joguei lá no Google Maps pra gente dar aquela olhadinha mais de perto, né? Na rua onde fica essa casa. E se tem uma coisa que é muito legal no Google Maps, é essa possibilidade de você, né, ir viajar lá pro México, conhecer muitos lugares do México sem sair do Brasil. Interessante essa casa, não é verdade? E outro detalhe interessante é que também a casa utilizada
pela personagem Aida na novela Teresa, também já foi utilizado na novela O Que a Vida Me Roubou, gente. Era a casa da Fininha, né? Que era a Josefina. Olha que legal. E outra casa que, sem dúvida, nos traz muitas recordações, assim, maravilhosas, era a casa utilizada pela família Bracho na novela A Usurpadora. Eu amava demais aquela casa, eu gostava demais da entrada. O que se sabe pelos veículos de comunicação é que, infelizmente, depois de tantos anos abandonada, a casa foi demolida em 2014. Meu Deus do céu. Essa casa devia ser tombada como patrimônio lá do México. A gente não podia ter demolido uma coisa. Não podia, gente. Mas infelizmente eles fizeram isso. E atualmente você encontra lá, né, novos edifícios no local onde um dia a Paula Bracho viveu. Se você quiser, né, digita aí Lord Byron 727 Polanco Miguel Hidalgo, né, que é lá no México, que você vai encontrar a localização da casa, para você dar aquela olhadinha nos novos edifícios. E a próxima casa aqui da nossa lista, ela é muito lembrada por ter sido usada na novela Meu Coração é Teu, que era onde a família Lascurão vivia. Claro, a gente que acompanha outras novelas mexicanas também reparou que essa casa também era utilizada na novela Triunfo do Amor e também já foi utilizada na novela As Tontas Não Vão ao Céu. Só que na novela Triunfo do Amor, quem usava ela era a Vitória, gente, que era interpretada pela Vitória Rufo, vocês lembram, né? E quem utilizava ela na novela As Tontas Não Vão ao Céu era o Santiago, que era interpretado pelo Jaime Camil. Olha o tanto que essa casa foi utilizada. Mas é claro, por ter sido utilizada muitas vezes, eles fazem algumas modificações, né? No ângulo disso, no ângulo daquilo. Pega um andar e tira, vai em outro lá e coloca. Então, quando você vê a casa na novela, você fica assim, peraí, será que é a mesma da novela? Eu já vi ela em outra. Não, mas tá faltando um andar aí. Mas não, gente, é a mesma casa. Só pra você ter uma ideia, antigamente essa casa, né, essa mansão, era uma empresa, gente. Era uma empresa de perfumaria e cosmético. Aí depois ela começou, né, passou a ser utilizada pra fazer as novelas, né, pra ser usada, né, a fachada dela nas novelas. E depois que acabou, né, parece que não utilizaram mais tanto, ela acabou virando um local pra fazer eventos, né, festas, fazem casamentos e tudo mais. Então você consegue ver muita coisa legal dos eventos que já foram feitos nessa mansão. Falando nisso, se você lembrou aí de já ter visto essa mansão em outra novela, né, além dessas que eu falei aqui no vídeo, cita aqui embaixo qual foi a novela que você também já viu essa mansão. Outra mansão que também é muito conhecida, né, bem nostálgica, é a mansão da família de la Vega. Vocês sabem, né, da novela Maria do Bairro. E além da novela Maria do Bairro, essa mansão também foi utilizada na novela Maria Isabel, né, que tinha lá os protagonistas, a Adela Noriega e o Fernando Carídio, e também foi utilizado na novela Rubi, era a casa da Maribel. Lembra aí, né? Parece que a casa foi demolida, gente, o que é uma tristeza, né, porque uma casa nostálgica dessa. Outra mansão que eu achava, assim, super chique das novelas mexicanas era a mansão da novela Cuidado com o Anjo, que era a mansão utilizada pelo João Miguel San Romão. Eu achava aquela casa, gente, um luxo. A gente assiste essa novela, basicamente começa a perceber que eles utilizaram bem, né, os espaços dessa novela. Quando você olhar aí as fotinhas que vai aparecer aí na tela, basicamente na novela eles, né, parece que não tiraram muita coisa não. Mas se a gente for parar pra pensar, essa não era uma casa normal, gente, não era uma casa comum. Era um clube residencial. Então, tá querendo fazer uma festinha, fazer um videozinho, uma coisa, vai lá pra esse clube pra vocês fazerem, gente. Esse clube residencial, ele fica localizado em uma zona chamada Lomas de la Era. Ou você pode digitar aí no Google Bosque 660 que você consegue a localização desse clube. E um detalhe importante desse clube residencial é que ele também foi utilizado para fazer o videoclipe Soy Rebelde da banda RBD. Quem é que viu aí? Quem é que se lembra? Próxima mansão aqui na nossa lista é da novela Sortilégio, que era a Mansão Lombardo. Pensa numa casa que quando eu olhava ela eu falava, gente, mas que casa mais nada a ver. Porque, gente, eu não entendia aquelas cores tão... Você vê que lá no México essas cores chamativas é super normal, né? Mas, sei lá, eu achava tão estranho naquela casa, mas ao mesmo tempo eu achava interessante. E os móveis, né? A decoração, gente, era muito chamativa. Tem casa pra chamar mais atenção do que aquela casa de Sortilégio? E o legal dessa casa é que ela foi feita unicamente para essa novela. Isso mesmo,
que você ouviu, gente. Eles foram lá e construíram a casa só pra novela. E essa casa foi construída lá nos Jardins da Televisa, lá em Santa Fé. Infelizmente, depois que as gravações da novela terminou, a casa foi demolida. Sabe que o arquiteto, né, dessa casa, o Diego Lascaruma, falou que mesmo a casa tendo sido feita com material de baixo custo, ela era habitável, gente. Tinha toda uma estrutura de ferro e tudo mais, que nem as casas normais, tinha uns cômodos normais, quarto, cozinha, gente, tinha tudo. Não sei do que a Televisa destruiu, né, demoliu, mas infelizmente, né, fazer o que, gente? Se foi só pra novela. E outra locação que com certeza é inesquecível pra geração de RBD maníacos, é assim que vocês chamam, é o local onde foi gravada a novela Rebelde. E é que não se lembra do famoso colégio Elite Way, que todo mundo queria estudar, todo mundo queria aquelas roupinhas. Eu adorava aquelas roupinhas, queria, só não teve corpo pra usar, mas queria. E todo mundo achava que realmente era um colégio que existia. O povo tava quase indo fazer matrícula pra estudar lá, mas não era um colégio, gente. Na verdade, aquele local era um clube, gente, um clube de golfe. Não sei como foi pra você essa época de Rebelde, mas pelo menos pra mim foi uma época assim inesquecível. Nossa, eu lembro como se fosse ontem, quando eles vieram fazer show aqui em Goiânia. Ai, gente, eu não pude ir, meu Deus, eu fiquei tão triste. E da minha casa dava pra ouvir o show, né? Mas fazer o que, né? Fazer o quê? Lá, né? Querendo ver a Mia, querendo ver o Miguel. Meu casal que é tóxico, mas eu amava do mesmo jeito. E a nossa próxima mansão é da novela No Limite da Paixão. Pelo menos aqui no Brasil era conhecida por esse nome. Mas lá no México era Entre o Amor e o Ódio. Além dessa mansão ter sido usada na novela No Limite da Paixão, ela também já foi utilizada na novela Amanhã é para Sempre. Para quem acompanha séries, já deve ter visto essa mansão na série El Hotel de los Secretos. E sabe o que é mais estranho, gente? É porque esta mansão, na verdade, é um sanatório, gente, na vida real. E eu falo assim, engraçado, porque na novela Amanhã é para Sempre, ela realmente foi utilizada para essa finalidade, gente. Ela era um sanatório e ela foi usada como sanatório mesmo. Porque na novela Amanhã é para Sempre, foi utilizada pela personagem Liliana, né? Quem vivia era a Dominica Paleta. Ela foi internada lá, gente. A próxima aqui da nossa lista é uma fazenda bastante conhecida. Primeiramente, vocês lembram dessa fazenda pela novela Amor Real. Mas anos depois, ela também foi utilizada na novela A Dona. A diferença é porque eles mudaram um pouco a cor, né? Você pode pensar, não é a mesma, mas é a mesma fazenda, gente. A fazenda, ela fica lá em Santiago, né? Em Santiago Teta Playa. Tinha até chegado a ver em alguns sites que essa fazenda, que eles chamam de ex-fazenda, foi até invadida, né, gente? Destruíram um monte de coisa nessa fazenda. Eu até tinha visto umas fotos e tudo mais. Achei, assim, bem triste, né? O povo não valoriza esse tipo de local, né? Tinha que valorizar. Não só porque fez uma novela, né, gente? Mas é porque é histórico, né? E a próxima mansão aqui da nossa lista é da novela Marimar, que era a casa do pai da Marimar, do Gustavo Aldama. E o interessante é que essa mesma mansão foi utilizada em novelas como Carinha de Anjo, também na novela Salomé. Eles mudam o ângulo da câmera para parecer que é outra casa, eles mudam a cor da casa, mas a gente já sabe, é a mesma mansão. E uma fazenda que eu acho muito bonita é da novela Amores Verdadeiros, que é a fazenda da família Balvanera. Gente, que fazenda bonita, gente, que fazenda chique. Coloca aí Hacienda San Antônio Colina que você vai achar a localização dessa casa, né, dessa fazenda. A primeira vez que eu vi essa fazenda na novela, eu fiquei, uau, que fazendona. Aí a gente já vai lá curiar, né, pra ver onde é que fica essa fazenda, como é que é os outros detalhes dela, né, como é que é por dentro. Porque a gente sabe que às vezes nas gravações eles mudam alguma coisa. Mas eu queria ver como é que é os interiores, quanto é que é pra gente passar uma semana lá. Outra fazenda que eu também acho muito interessante é a fazenda da novela Coração Indomável, né, que é a fazenda dos Darvais. Eu acho bonita aquela fazenda, gente. Toda aquela estrutura brancona, né, com aqueles detalhes em marrom, eu acho tão chique. E dando aquela pesquisadinha básica, a gente via que ela ficava em um município chamado Lera, que fica ao sul de Tamaulipas. Pra você que tá querendo aí dar uma pesquisada, uma olhada mais assim de perto nessa fazenda. E outra fazenda
fazenda que eu acho muito linda das novelas mexicanas é a novela O Que a Vida Me Roubou. Eu acho muito, mas muito chique aquela fazenda. E você já viu essa fazenda também na novela Triunfo do Amor, que era a casa da Bernarda. Se quiser dar uma localizada nessa fazenda, digita aí Hacienda São Pedro Martí, Coyoacán, que você vai achar ela. Se bem que agora ela é ex-fazenda, né? Agora é hotel, gente. Hotel. Essa fazenda virou hotel. Tem uma casa que com certeza você já deve ter visto em muitas novelas, é essa casa aqui. Quem é que nunca viu essa casa amarela em uma novela mexicana? A casa já foi utilizada na novela Por Ela Sou Eva, que era a casa da Marcela e do Fernando. E também já foi utilizado na novela Que Não Podia Amar, que era a casa da Ana Paula, né, lá no começo da novela. E se eu não estiver enganada, acredito eu que a casa da Jenny e do Johnny da novela Meu Coração é Teu também era essa casa amarela, só que parece que eles mudaram um pouquinho o jeitinho dela, colocaram outra cor, mas eu acho que é a mesma casa, gente. Olhem aí pra vocês verem, vocês não acham também que é a mesma casa? Porque vocês sabem, né? A Televisa vai mudar algumas coisinhas, alguns detalhes, cores e tudo mais, pra parecer que é outra casa, mas parece que é a mesma. E outra coisa super interessante das novelas mexicanas são os locais utilizados para fazer as empresas das novelas. E com certeza esse local, gente, ele é muito, mas muito usado. Com certeza você já deve ter visto essa fachada, né, dessa empresa na novela O Privilégio de Amar, porque ela era utilizada para fazer a empresa da Luciana Durval. Outro local que também foi utilizado, essa mesma empresa, foi na novela A Feia Mais Bela, que era a Conceitos, né, lá a empresa do Fernando Mendiola. E também outra novela que foi utilizada essa empresa, né, de fachada, foi a novela Por Ela Sou Eva, né, que era a empresa Império. E essa fachada também foi utilizada na novela Que Pobres Tão Ricos, que era a empresa, né, a editorial Ruiz Palácios. E essa empresa que vocês tanto veem como fachada para outras empresas das novelas, na verdade são os estúdios da Televisa lá em São Ángel, que muitos conhecem como Televisa Santa Fé. Só você digitar aí Televisa Santa Fé que você vai ver esse local, gente. E mesmo eles utilizando vários ângulos diferentes, para dar a entender que são empresas diferentes, você consegue ver perfeitamente pela estrutura do prédio que é a mesma coisa, gente, para todas as novelas. Muitos programas, né, novelas, são gravadas nesses estúdios lá de São Ángel. Na verdade, é Estúdio e Laboratório São Ángel S.A. É nesse complexo que são gravadas, né, muitas novelas, muitos programas da Televisa. E, é claro, muitas novelas usam essa fachada para suas empresas fictícias. Eu sei que ainda tem muitas outras mansões para serem vistas, por isso vou deixar para uma segunda parte. É claro, se você quiser uma segunda parte, você deixa aqui embaixo. O Gini traz uma segunda parte com as outras mansões que eu quero ver, que eu trago aqui no canal. E é claro, até a próxima!